Olá! Hoje eu venho falar de um personagem do Antigo Testamento que foi inclusive citado por Jesus. Em Mateus 12:38, Jesus fala que nenhum outro sinal seria dado aos judeus senão o sinal do profeta Jonas. Esse mesmo. Esse profeta do Antigo Testamento passou por uma experiência incrível na presença de Deus. Essa mensagem é uma mensagem de confrontação. Por isso eu te desafio a assistir até o final e perceber o que essa mensagem vai falar com você. O profeta Jonas passou por uma experiência extraordinária com Deus. Deus, no primeiro capítulo do seu livro, chama ele para ele levar uma mensagem ao povo de Nínive, um povo que era estrangeiro e ficava longe do território de Israel. Mas ele decidiu, na sua sabedoria, não obedecer a Deus e fugir para Tarsis, que era o caminho totalmente o contrário. Ele pegou um barco que ia para Tarsis e nesse barco tudo de errado começou a acontecer. Toda aquela viagem começou a passar por um desastre tão tremendo que as pessoas estavam desesperadas e clamando por socorro no meio de uma tempestade. Enquanto isso, Jonas dormia. Ele fugiu do que Deus tinha mandado ele fazer. Ele fugiu da sua missão. Ele fugiu daquilo que Deus queria proporcionar para ele ir naquela grande cidade de Nínive, pregar aquela cidade para que eles se arrependessem. Nesse momento, lá naquele barco, que eles começaram a clamar, foi descoberto que Jonas estava fugindo da presença de Deus. Jonas estava fugindo da missão de Deus. Jonas estava fugindo daquilo que Deus tinha planejado para ele. Mas, por esse livro eu aprendo que nenhuma das minhas decisões ou das minhas más decisões vão tirar a minha vida do propósito que Deus tem na minha vida, do propósito que Deus tem na sua vida. Talvez você esteja fugindo como Jonas fugiu, talvez você esteja deixando de lado aquilo que Deus colocou nas suas mãos, assim como Jonas fez. Mas Deus não tem plano B. Deus só tem o plano A. E esse plano A vai se cumprir de uma maneira ou de outra. Aconteceu que toda criança sabe que aprende na escolinha bíblica dominical que Jonas foi parar no ventre de um grande peixe. E Jonas lá clamou ao Senhor. E Deus teve misericórdia dele. E Jonas daí resolveu obedecer. Seria mais fácil se tivesse obedecido da primeira vez, né? Pois é. Mas nós somos seres humanos e isso acontece conosco. Jonas daí então resolveu obedecer a Deus. E foi àquela cidade, pregou naquela grande cidade e todo aquele povo se arrependeu. Todo aquele povo entendeu a sua situação difícil diante de Deus, o seu terrível desastre que ia acontecer se eles continuassem naquele caminho, e eles resolveram voltar, eles resolveram se arrepender, o rei decretou um jejum de 3 dias, que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum animal, inclusive, comeu durante 3 dias. Eles se vestiram de pano de saco, eles reconheceram a situação deles, eles reconheceram o quanto eles precisavam da misericórdia de Deus, através da vida do profeta Jonas. Mas como eu disse no início, esse vídeo é um vídeo de confrontação, primeiramente para mim e segundamente para você que está assistindo. Jonas resolveu desobedecer a Deus para não sofrer em Nínive. Nínive era conhecida como uma cidade violenta. Aquelas pessoas, eles eram conhecidos porque eles arrancavam o couro dos inimigos. Eles arrancavam a pele dos inimigos antes de matá-los. Eles eram dessa maneira obstinados e muito maléficos. Então Jonas, com medo, resolveu não obedecer a Deus, para não sofrer naquele lugar. Mas quando ele viu que o sofrimento dele por não ter obedecido foi maior, ele resolveu obedecer. Então ele resolveu obedecer daí para não sofrer no ventre daquele peixe. E a minha pergunta de confrontação é o seguinte: você tem obedecido a Deus para não sofrer?
Ou você tem desobedecido a Deus porque você sentiu o peso do seu chamado e está correndo dele? Essa mensagem fala comigo e fala contigo. Você tem procurado andar nos caminhos do Senhor com obediência? Ou você tem procurado fazer aquilo que dá na tua cabeça? A vontade da sua própria carne. Quem sabe esse é o momento de você refletir e você ver que aquilo que Deus te dá ou não te dá é por graça. Muitas vezes Ele não nos dá alguma coisa para nos preservar, porque talvez a gente ainda não esteja preparado. Mas talvez Ele te deu alguma coisa, não é porque você orou, não é porque você é a bolacha mais recheada do pacote ou você é o gás do refrigerante, mas porque Ele te deu graça, porque Ele teve misericórdia de ti. Romanos no capítulo 8, Paulo escreve que Deus diz assim: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, se Deus te deu graça e teve misericórdia de ti, você tem obedecido ou desobedecido a Deus? Você tem obedecido a Deus para não sofrer? Ou você tem desobedecido a Deus e isso te trouxe sofrimento também? De uma maneira ou de outra, Deus te quer junto dele. Esse sofrimento que talvez você esteja vivendo é o sofrimento que te traz na presença de Deus, que te coloca na presença de Deus, que te faz orar e talvez jejuar e buscar a sua palavra. Meu irmão, obedeça a Deus por amor. Obedeça a Deus porque Ele nos dá graça todos os dias. A Bíblia diz que a sua misericórdia se renova cada manhã e que a sua graça é a causa de nós não sermos consumidos. Reconheça que tudo na tua vida é a graça de Deus que te trouxe. Seja a tua família, seja o teu trabalho, seja o teu emprego, seja o teu ministério. É pela graça de Deus. Que você sirva a Deus por amor, não por interesse. Que você sirva a Deus realmente porque você o ama. Não simplesmente porque você não quer sofrer ou que você quer fugir daquilo que Deus te chamou. Se é difícil, Deus vai te capacitar. Toda aquela cidade se arrependeu porque Jonas também se arrependeu. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilha para que outras pessoas também sejam edificadas. Em nome de Jesus. Amém.